Há um só pastor, há um só rebanho, uma só fé, uma só doutrina, um só batismo. O Senhor Jesus disse: eu sou o pastor das ovelhas. Todo aquele que vier antes de mim, como pastores, serão ladrão e salteador. Isso está em 10 de São João. As igrejas de Cristo vos sauda com ósculo da caridade. Veja os que promovem dissensão e escândalo com a doutrina que vos aprendeste, desviais dos tais, porque eles não servem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas servem a seu próprio ventre. Então, a doutrina de Cristo é mais ou menos assim, o qual o Senhor não constituiu o homem com título de pastor para cobrar dízimo de ninguém. No Novo Testamento, no livro de São Mateus, está escrito: ai dos escribas e fariseus que dizimais, que cobra o dízimo, e o hortelão, o cumim do povo, e despreza o que é mais necessário da lei, que é o juízo. Então, despreza a lei de Deus e cobra o dízimo do povo. Então o Senhor falou de fariseu, dos escribas, não é de homem de Deus, de pessoas rebeldes, pessoas desobedientes, fora da linhagem da salvação. Quem cobra dízimo, dinheiro do próximo, colocando o cargo em cima dos seres humanos, que é obrigado a pagar com grandes enganos para ouvir o evangelho, para ser crente, para morar no céu, essa pessoa não passa nem perto do céu. Serás condenada, porque é dado-se por nome de falsos ensinadores, falsos obreiros e falsos profetas. E falsos profetas serão lançados no lago de fogo do inferno junto com a besta fera. Então devemos ter muito cuidado. A obra de Deus, ela tem ordem, ela tem decência, o qual a Bíblia nos fala que toda mulher que ora e profetiza tendo a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, e é como se estivesse raspada. Porquanto se a mulher não se quer cobrir com véu, ela tosquice também. Se ela acha que é vergonhoso tosquiar ou raspar o cabelo, que ponha o véu. Porque Deus deu o cabelo no lugar do véu. O cabelo foi dado na cabeça no lugar de colocar o véu. Isso é, no momento de adoração. Você fica 1h30 num culto, oferecendo louvores a Deus. Naquele momento a mulher se cobre com véu, porque é poderio diante dos anjos, o qual o homem é a cabeça da mulher e a mulher é o corpo. Então, o Senhor disse que não permito que a mulher use de autoridade para com seu marido, e que também ensine nas igrejas. Porquanto se quer aprender alguma coisa, indo para sua casa, interrogais o seu marido acerca do que viu, e ele nos ensinarás. Então foi assim que o Senhor nos ensinou. Aí então, essa é a doutrina do Filho de Deus. Não foi constituído o homem como pastor, de forma nenhuma, e com esse título, mas o Senhor derramou os dons de pastor aos seus servos, o qual Pedro tinha o dom de pastor, de apacentar, e Paulo e os demais tinham o dom de apacentar as ovelhas de Cristo. O Senhor mesmo disse: apacenta minhas ovelhas, Pedro. Quando tu era mais novo, tu se cingia a ti mesmo e ia para onde queria. Agora ficaste crente, mais velho, você estende as suas mãos e outro te cinge e te leva para onde você não quer ir. Quer dizer, hoje você não faz mais a sua vontade, é a minha vontade, disse o Senhor. Então, se nós fazemos a vontade de Deus, então para morar no céu, temos que pregar verdadeiramente a doutrina do Filho de Deus certa, o qual você encontra o livro de Atos dos Apóstolos. Poderia estar escrito assim, Ato dos Pastores, mas não, está Ato dos Apóstolos. Observamos que há um só pastor e um só rebanho, e por isso o Senhor disse que ele é o pastor das ovelhas. Observamos que não é justo as ovelhas cuidar do pastor, mas que o pastor é quem cuida das ovelhas. Você está cuidando de umas ovelhas, você está cuidando do gado, então quando acaba a pastagem da roça, você é responsável para alugar uma outra roça,
para colocar as ovelhas ou gado. Se o gado está com sede, você vai lá no poço, dá de beber. Se está enfermo, você vai lá, dá o remédio. Então o pastor cuida das ovelhas. Então o único pastor que cuida do ser humano, do povo, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os demais pastor que hoje prega, ele está cuidando de receber o seu dinheiro, cuidando dos 10%, do interesse financeiramente. Mas observamos que em tudo é de graça. O Senhor disse, dai de graça o que de graça recebe, né? Então, quando o Senhor Jesus encontrou com Zaqueu, a Bíblia nos afirma que quando eles se abraçaram, Zaqueu se humilhou perante o Senhor Jesus e disse, Senhor, eis que eu darei metade do que eu tenho aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado, enganado, roubado alguém, eu restituo o quadruplicado. Aí o Senhor Jesus disse, não, hoje veio a salvação a esta casa. Não precisa você dar o que você tem a ninguém, não. Hoje vem a salvação a esta casa, pois você também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar os que se encontram perdidos. Eu vim em busca daquele que se encontra perdido. Agora muito se confunde. Quando vê qualquer pessoa que acha que está perdido, aí por causa dessa palavra diz, não, o Senhor veio buscar aquele ali que está perdido. Aí vai em busca daquele, manda ele aceitar Jesus. Devemos ter muito cuidado, porque o Senhor Jesus disse assim, não foi vós que escolheste a mim, eu que escolhi a vós. O Senhor que conhece aqueles que há de morar no céu. E assim como ele conhece, ele envia os seus mensageiros, os seus servos, para ir lá evangelizar, os convidá-lo. Mas muito vai com interesse humano, muitos vai para se aparecer, muitos vai porque não interpreta, não sabe interpretar a palavra de Deus na sua vida. Porque se todo mundo que está perdido, o Senhor tivesse vindo buscar para se salvar, então como é que ia se perder os filhos da perdição? O Senhor Jesus não disse que no meio do trigo está o joio e o joio vai para o céu? É claro que não vai. Então está escrito que muitos é chamado e poucos são os escolhidos. O caminho é estreito e apertado, mas o caminho da perdição é um caminho largo, porque é grande multidão que vão se perder. Observamos que na geração primeira, a multidão era muito grande, mas só se salvou 8 pessoas. Noé e a família que obedeceram à ordem de Deus e fizeram a arca. E nessa vida também só vai escapar, só vai se salvar aqueles que obedeceram o Evangelho, que guardar a Bíblia no coração com sinceridade e que for fiel até a morte. Por isso o Senhor disse, guardais dos lobos devoradores, daqueles que vêm no meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, engana muitos, até os escolhidos, porque no final dos tempos a besta fera vai fazer descer fogo do céu à vista dos homens, engana os escolhidos de Deus. Então, observamos isso, que o Senhor Jesus enviou seus servos, apóstolos, e muitos deles, ou quase todos, Deus se manifestava com obras e milagres. Eles ressuscitavam os mortos, que nem o apóstolo São Pedro, usado pelo Espírito Santo. Ele ressuscitou Tabita morta em Jope, né? E o mesmo Pedro, espiritualmente, ressuscitou quase 3.000 almas na casa de Cornélios, pregando o Evangelho. E muitos e muitos outros foi realizado obras de salvação. Na vida deles, Deus usou-se de Moisés, abriu as águas do Mar Vermelho. Deus usou de Josué, abriu as águas do Jordão. Deus usou de Sansão e com uma queixada de jumento ele matou 1.000 homens. E Deus usava dos corves para levar carne e pão, que é o urubu, para o profeta Elias. Observamos a dignidade que todavia teve os homens de Deus na terra, mas nenhum deles recebeu em troca salário de dinheiro de seu ninguém. Salário de dinheiro recebia no tempo da lei, no tempo dos Levíticos. Está escrito que eles tinham lei naquela época e eles cobravam o dízimo do povo. No tempo da lei, eles cobravam dízimo do povo. Também está escrito quando em Malaquias foi dito
que levasse os dízimos e as ofertas à casa do Senhor para que haja mantimento. Mas o que acontece é que eles levavam os dízimos à casa do Senhor, mas o sacerdote roubava, ficava para ele e para a família dele. Aí, por isso que Deus disse assim: vós me roubais nos dízimos, e nas ofertas dizeis que eu roubo a vós. E propôs Deus enviar Jesus Cristo do céu como cordeiro para morrer pelas nossas almas, para acabar-se com o dízimo. Porque quando o homem tinha condição, ele levava um carneiro, levava um boi e pagava pela sua purificação da sua enfermidade e do seu pecado. E os pobres que não tinham condição, eles seriam apedrejados. Então Deus viu que não era justo e enviou o seu Filho Jesus Cristo para dar salvação a todos quanto crê no seu evangelho de graça. Não precisa se preocupar com dinheiro. Quando o Senhor Jesus entrou na casa de Marta e Maria, Maria sentou aos pés do Senhor Jesus ouvindo as suas palavras e os seus conselhos. Mas Marta, ela foi para a cozinha fazer bolo, fazer café, né? E naquela fadiga que ela estava, naquela ansiedade que ela estava pela visita do Senhor Jesus, ela perdeu as palavras, os ensinamentos do Senhor Jesus, foi mexer com coisas material. E o Senhor praticamente repreendeu ela quando ela disse: ô Senhor, manda que Maria venha me ajudar, eu estou aqui com tanto serviço para fazer. E o que aconteceu? O Senhor Jesus disse: Marta, Marta, por que está ansiosa? Com tanto serviço, Marta. Então Maria escolheu a melhor parte, o qual nunca serás tirada, o qual sentou nos meus pés ouvindo as minhas palavras. Você devia ter feito o mesmo. Eu não vim atrás de pão, de café, porque a comida que eu como é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra aqui na terra. Então guardamos isso no coração e sabemos que aquela coroa de espinho que o Senhor recebeu na cabeça, que crucificaram, não foi para depois se pregar o evangelho e ainda receber dinheiro, não. Ali, aquele sofrimento todo foi para pagar pelos nossos pecados. Agora existe um preço para nós pagar, para poder nós se salvar. Ser fiel até a morte nessa vida. Já fizemos um concerto, fomos batizados dentro da doutrina dos apóstolos. Então o que acontece? Agora não podemos mais andar no adultério com mulheres estranhas, nem na fornicação, que é no namoro. Não podemos comer carne sufocada, não podemos andar pelo caminho do ímpio, nem sentar na mesa dos escarnecedores. Não podemos beber bebidas alcoólicas e nem sequer andar com o ímpio, nem ser amigo do bêbado, nem do idolatrado, para que eles não venham os convencer ou contaminar nós com as suas palavras. Porque o Senhor Jesus, ele disse assim: diga com quem você anda e eu digo quem eu sou. Se você andar com pessoas boas que me servem, eu sou o teu Deus, o teu Senhor. Se você andar com pessoas mal, erradas, que são inimigo meu, eu também não sou seu Senhor. O Senhor seu serás o Senhor daquele que anda no mal. Então, observamos, o Senhor deixou tudo perfeito e ensinou para nós de uma forma que não temos escape e nem desculpa para dizer: eu não sabia, não sei. Mas por que muitos estão com a Bíblia na mão e estão fazendo tudo de errado? Mas é claro, porque naquele tempo dos apóstolos, de Paulo, do Senhor Jesus, tinha também aqueles que pregavam, né, o contrário, e que dizia que era filho de Deus também, o qual o Senhor Jesus disse assim: vocês têm para o pai, é o Satanás, é o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai, né? Quando eles diziam que também era filho de Abraão. Então, observamos que todavia teve os falsos pregadores, os interesseiros, como nos dias de hoje, mas é uma pena, porque não tem salvação. Mas o Senhor Jesus, ele disse que há muitas ovelhas em outro aprisco que convém se me agregar. Então há muitas pessoas que estão em muitas igrejas evangélicas que no tempo certo o Senhor arranca de lá e traz para o aprisco onde tem a doutrina do Filho de Deus. Hoje, praticamente, as igrejas viraram um problema. Por quê? A igreja que pregava a doutrina pura,
imaculada era a Congregação Cristã no Brasil. Mas da pandemia para cá, ela se corrompeu e hoje está sendo considerada como uma seita religiosa na terra por aceitar todo tipo de bicharada, de prostituição, de idolatria, de vaidade, de esporte e de tudo que fazem lá fora e lá dentro tem o mesmo direito, a mesma liberdade, permanece com seus cargos e daí por diante. Então escandalizaram colocando a obra de Deus no YouTube, ganhando dinheiro do YouTube e colocando as suas imagens e se fazendo ídolo diante das nações, o qual o Senhor Jesus disse que aquele que se prostra aos ídolos se prostra às nações. Isso já não quero aconselhar e nem falar que devemos se espelhar na Congregação Cristã no Brasil, mas o que quero expor o sentimento do que estou falando, que na Congregação Cristã no Brasil ainda existe algum sinal de Deus na vida de alguém. Por exemplo, aonde as mulheres no momento não atendem culto, né? Aonde as mulheres ainda se cobrem com véu, porque o véu do templo foi rasgado de 2 em alto a baixo. Está no livro de São Marcos, né? Mas os véus das mulheres nunca foi rasgado, porque a mulher tem que pôr o véu sobre a sua cabeça, porque é sinal de poder diante dos anjos. Está escrito na Bíblia isso, porque o homem é a cabeça da mulher, e a cabeça toda do homem é quem guia o corpo da mulher. E a mulher deve essa benevolência ao homem, e o Senhor não permite que ela use de autoridade, nem que ensine nas igrejas, mas que permaneça calada. Assim diz a Bíblia e nós acreditamos. Então lá não temos homem com título de pastor, para cobrar dízimo 10%, daí por diante. Lá não oramos em pé, porque em 6 de São Mateus diz, não faça que nem os hipócritas que se comprazem em orar em pé, fazer propaganda pelas ruas, pelas esquinas, para ser visto pelos homens. Verdade, vos digo que já ganhou o seu galardão. Quer dizer, ainda observamos que tem alguns sinais de Deus lá, na Congregação Cristã no Brasil. Isso queremos aconselhar, que alguém que for lá na Congregação Cristã no Brasil e presenciar o culto e conforme o que Deus falar com a sua alma, lhe convidar para você ser crente e batizar lá, pode batizar sem medo de errar. Me responsabilizo naquilo que estou aconselhando. Agora, você examina as escrituras e aquilo que você vê alguém fazer, a mulher que coloca unhas grande que nem unha de lobisomem, mulher que coloca batom nos seus lábios, faz lápis, rapa a sobrancelha, corta cabelo, não corte não, porque isso é moda de Jezabel, é moda de Satanás. Devia algumas mulheres que têm cargo lá dentro ser tirado do ministério o cargo, ou que seja pelo menos aconselhado pelos pregadores, mas já que eles não aconselham, está provando que eles também não têm salvação, porque alguém que faz isso vai se perder, é claro, mas também o que não ensina também vai também cair no mesmo buraco. Essa é que é a realidade. Mas procure a Congregação Cristã no Brasil, na cidade que você escutar esses conselhos, e lá ainda tem algum sinal de Deus. E você pergunta assim você quer dizer que nas outras igrejas não tem sinal de Deus? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Tem um povo que no futuro Deus vai chamar, porque ele diz que há muitas ovelhas em outro aprisco que convém me agregar. Por exemplo, o profeta Isaías era da igreja católica, Deus chamou. Paulo era policial, capitão da polícia, católico, Deus chamou, né? Mas ele não tinha sinal de Deus, Paulo, que antes era Saulo, não é isso? Geu também não tinha sinal de Deus, que ele era capitão da polícia, mas Deus chamou ele, não é isso? Você vai observando que as pessoas primeiro, antes eram católicos, Deus chamou da sua religião e para essa graça. Mas que lá eles não tinham sinal. E nas igrejas evangélicas tem sinal? O sinal de Deus que tem nas igrejas evangélicas são a Bíblia Sagrada e o nome do Senhor Jesus que fala na boca de cada pessoa. Mas na doutrina, no funcionamento da doutrina dos ensinamentos, não tem sinal de Deus, é sinal de homem, em parte de dízimo, de prostituição, de mulher atender, de mulher pregar, amancebado, sem ordem, sem decência, os cultos, porque o Senhor Jesus,
Ele disse que o homem tem que ser casado, marido de uma mulher. E não podemos largar as nossas mulheres por qualquer motivo, a não ser por causa de prostituição dela. Se ela vier prostituir, trair o marido, é justo o marido largar. Por quê? O Senhor Jesus diz assim também, no Novo Testamento, em Coríntios. O Senhor disse bem claro, se algum crente for casado com uma descrente, e aquela descrente quiser deitar-se com ele, então que ele não consinta, não deite. E se aquele descrente se revoltar e quiser separar, largar, que deixe largar e ir embora. Só assim você está livre da escravidão do pecado. Então, é mais ou menos assim. Isso já é um bom sinal que o crente não pode buscar pessoas lá na rua, que seja de outra fé, de outra religião, e aqui fazer dela, da sua religião, por intermédio do seu próprio amor, e depois vocês se casarem. Não é por aí. Quem está na sua igreja deve casar com a pessoa da sua própria fé. O povo católico, eles casam com as pessoas católicas lá entre eles. Nós que somos da fé em Jesus Cristo e que temos a doutrina do Senhor Jesus, só podemos casar com pessoas que conduzem no coração a mesma doutrina, porque o Senhor Jesus, ele disse também, se alguém vier na sua casa trazendo outra doutrina, outros ensinamentos, não receba na sua casa e nem saude com a paz do Senhor, porque você não sabe qual é o Senhor dele. Se você disser amém e o Senhor dele for Satanás, como é que fica? Não pode. Então isso quer dizer, quem está fora dos ensinamentos de Cristo, da doutrina de Cristo, não consideramos como nosso irmão na fé, de forma nenhuma. Antes honramos, respeitamos como ser humano, como cidadão, como companheiro, não é isso? Como ser vivente, aqui na terra como obra feita das mãos de Deus, mas como irmão na fé, longe de nós que isso nós não consideramos. Essa é que é a doutrina do Filho de Deus. Eu sou da congregação cristã no Miarim. Eu hoje congrego na congregação cristã no Brasil também, são meus amigos, mas o motivo de eu ter feito essa sala de oração e mudei este nome, o sobrenome, no lugar do Brasil coloquei Miarim, que é congregação cristã no Miarim, é só para a congregação cristã no Brasil não fiscalizar, ou que seja, tomar a construção e colocar no relatório deles. Então tive que mudar, mas eu continuo com a mesma doutrina de quando Deus me chamou há 30 anos atrás. Eles mudaram. Jesus nunca mudou e nem eu também procurei mudar. E por isso fui necessário a fazer uma salinha de oração para eu pregar a verdade para minha família, para as visitas, para aqueles que vêm batizando e os irmãos que vêm congregar comigo. E estou me dando muito bem, Deus tem abençoado, estou muito feliz, não tenho palavra o quanto tanto há de agradecer a minha gratidão perante Deus. Mas que ainda lhe digo, que aqui eu prego a doutrina pura, santa, imaculada, conforme o que está na Bíblia Sagrada. Mas já na congregação cristã no Brasil, já não posso pregar como prego aqui, porque se a gente pregar lá a verdade de tudo, então o ministério tira a liberdade. Temos exemplo, temos testemunho de muitos que já pregou a verdade e perderam os seus cargos, seus ministérios. Então, isso é uma pena, muito revoltante, mas não está nada mais do que cumprindo a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, que no final dos tempos a ciência ia se multiplicar e o amor de muitos ia esfriar. E estamos vendo aí, a ciência multiplicou, a internet chegou, a congregação cristã no Brasil não era uma igreja que se encontrava numa televisão, nem numa internet. Antes se ensinava, evangelizava que essa igreja não era encontrada por meio de rádio, nem de televisão, nem de internet. Hoje não, a congregação é encontrada no YouTube, por todo enquanto é lugar, pelas televisão, e ainda dizem que estão certo, que não está errado. Por quê? Agora o diabo colocou uma careta, né, nos olhos desse povo, e eles estão encaretados que nem o boi que vai para o matador e não sabe, né, que nem o doido, né, que vai também para o castigo das prisões, né, e não sabe, não está vendo,
porque tem uma neve, tem a escama nos seus olhos. Saulo só enxergou quando Deus perdoou ele, que as escamas caiu dos olhos. Aí ele enxergou, foi batizado, passou a ser um dos maiores evangelistas que houve nessa baixa terra. Sou muito fã, sou admirador do apóstolo Paulo, como dos outros apóstolos também. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus, e mais que sou muito admirador da coragem, do dom que Deus deu para o apóstolo Paulo, o apóstolo São Pedro. E em tudo eu procuro, na minha fraqueza, vivo mais pelos desertos. Observamos aqui por esse vídeo que eu estou aqui no deserto, no interior, onde não habita quase ninguém. Aqui eu venho para orar, aqui eu venho para servir a Deus também na comunhão, porque a Bíblia nos afirma que o profeta João Batista vivia no deserto, ele alimentava-se de cafanhoto e de mel silvestre, e a gente se sente muito bem, cada vez mais, como o Senhor Jesus nos disse, aquele que invocar até o fim será salvo. Devemos invocar o Evangelho, né? Até o fim, para que Deus compadeça das nossas almas e possa salvá-lo a cada um de nós aqui na terra. Porque qualidade não temos, mas o Senhor é o nosso espelho, é o príncipe da paz que pode os purificar, limpar, usar de misericórdia, e conforme o bom desejo que tem no nosso coração, o Senhor do céu, ele aparece na nossa vida. Então, é isso que venho expor nesse vídeo. E se alguém, por exemplo, me perguntasse, por que você faz vídeo? Eu vou lhe dizer por quê. Porque a minha intenção de fazer esses vídeos, e não intenção de ganhar dinheiro, eu tinha um canal que já ia em quase 2.000 inscritos, já estava aproximadamente para se ganhar dinheiro do canal. Eu apaguei o canal, porque eu não quero ganhar dinheiro. A minha intenção é pregar o Evangelho, para muitos ouvidos venham ouvir, muitos corações crer, e até mesmo daqueles que estão à beira do abismo, que são da mesma fé, que nasceu na mesma graça junto comigo, que hoje estão embaraçados por falsos pregadores, ensinamentos o contrário, porque no final dos tempos a Bíblia nos diz que há muitos preceitos de homem e cultos de demônio. E aqui a minha finalidade de eu fazer vídeo é essa, e não com interesse de qualquer outra coisa. E mesmo assim, ainda carrego comigo um pesar, e também não vai ser por muitos tempos. Eu solto esses vídeos por alguns tempos e depois eu apago novamente o canal. Eu não permaneço com o canal porque eu não acho justo e nem certo, porque o Senhor Deus, Ele mesmo disse: